Simbora para a nossa entrevista desta terça-feira. Vamos falar de política e as articulações que só vão ganhando cada vez mais fôlego na medida em que os dias passam, os meses vão ficando cada vez mais escassos para que os acordos sejam fechados. Nós vamos conversar sobre a corrida eleitoral à presidência da República e de algumas situações que acontecem nos estados e que têm relação direta com a campanha presidencial, com o Paulo Ramires, que é cientista político da ESPM, que gentilmente nos atende aqui no Bandeirantes Acontece. Como vai, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. O convite é sempre oportuno, sempre legal falar com você. Eu queria saber o seguinte, o Republicanos fechou questão com relação ao apoio ao presidente, o presidente do partido, o Marcos Pereira, deputado federal, diz que o Republicano jamais pensou em não apoiar o presidente. Alguns interlocutores, ministros do presidente que saíram candidatos também fecharam questão e se filiaram ao Republicanos. E em determinado momento, durante a divulgação de pesquisas, vamos voltar aí 40 dias, 2 meses, chegou a se cogitar que determinados partidos do Centrão, diante dos números que as pesquisas mostravam, com possibilidade de vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula, que parte dos deputados já começariam a fazer pressão nos partidos para que houvesse uma migração do apoio ao presidente Jair Bolsonaro para que apoiassem Lula ainda no primeiro turno da eleição presidencial. Como é que você tem observado ao longo das últimas semanas, e essa específica do Republicanos, de fechar a questão com o presidente Jair Bolsonaro? Bom, o fato é que as últimas pesquisas elas estão mostrando que a suposta terceira via ela não engrenou de fato, né? O Sérgio Moro não passou de 7%, 8%. O nome do Ciro Gomes também está nesse mesmo patamar. Então, isso vai fazendo com que os partidos mais de direita e centro acabem concentrando as possibilidades de apoio nas mãos do Bolsonaro, que tem mostrado o segundo melhor desempenho, em torno de 26% a 30%, mais ou menos. E o que se vislumbra nesse cenário para os partidos de direita, de centro-direita, sobretudo, é que o Bolsonaro é o nome a se apostar para quem tem, de fato, essa tendência mais conservadora, grupos religiosos também, como os evangélicos, apesar de que as próprias pesquisas têm mostrado que muitos dos grupos conservadores hoje não apoiam, como em 2018, a figura do Jair Bolsonaro. Zaidan? E um aspecto interessante, Paulo, boa tarde para você. A gente sempre lembra aqui que o Centrão, assim, juridicamente é uma abstração, né? Porque você não tem um estatuto comum, etc., um dirigente, é uma coisa informal, mas que, na hora do voto, é um bloco real ali que se configura com interesses comuns, né? Às vezes divergem, mas em alguns assuntos eles convergem e formam esse grande bloco. Agora, se a gente pegar a história desses partidos, que são ali a essência do Centrão, eles estão em todos os governos, né? É uma coisa impressionante, em todos, sem exceção. Estão agora com o Bolsonaro, na figura do Ciro Nogueira, o Arthur Lira, que é um aliado do governo como presidente da Câmara, mas estiveram com vários ministérios no governo Lula, governo Dilma. Parece ser indiferente para eles se ao fim será o Bolsonaro ou o Lula. O certo é que estarão lá. Isso retrata o quanto do que é a política brasileira, particularmente a política partidária, e o que acontece no Congresso, Paulo Ramires. Perfeita análise, né? É exatamente essa discussão que está presente num livro muito conhecido de interpretação do Brasil, que é do Raimundo Faoro, chamado Os Donos do Poder. E o que é descrito nesse texto, né? O funcionamento do patrimonialismo. E a ideia básica não é ser o governo, mas pertencer a qualquer governo, seja lá qual for. Por isso mesmo que esses partidos de centro, eles apoiaram, mesmo no início da nossa vigente democracia recente, né, enfim, o Itamar Franco, depois muitos migraram para apoio ao Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a própria Dilma no seu primeiro mandato até um certo limite, e na sequência apoiaram o Temer e agora o Bolsonaro. Então isso vai mostrando que o que importa para esses segmentos é pertencer ao governo, assumir cargos, ministérios, empresas públicas, porque isso cria uma série de vantagens, né, de concessões,
licitações públicas, ocupação de cargos, distribuição de cargos de confiança. Então, o Centrão ele funciona como uma máquina administrativa, na realidade. E o que pesa muito sobre o Centrão é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os ocupantes desses cargos não estão devido à qualificação técnica, mas sim por indicações desses partidos, por grau de parentesco, amizades, negócios em comum. Isso prejudica o funcionamento do Estado brasileiro. Então, na realidade, qualquer que seja o presidente, todos eles acabam sendo vítimas desse sistema, que é o nosso sistema patrimonialista. Ô Paulo, e alguns partidos que nem são ali listados, né, entre os que formam o Centrão, como o PSD do Kassab, o MDB, na prática, eles atuam como esses partidos do Centrão, né? PL, Republicanos, PP, porque MDB e o PSD, que é o mais recente deles, né? O Kassab recuperou lá a sigla do velho PSD, mas não tem nenhuma ligação histórica com o antigo PSD. Eles também têm esse tipo de comportamento. A governo, sou a favor, não é? Exatamente, seja lá qual for. Isso porque a gente tem o baixo clero e o alto clero, né, desse Centrão. Então a gente pode dizer que os grandes caciques, né, do PMDB, ou grandes partidos também, PMDB, PSD, concentram, digamos assim, esse Centrão mais esclarecido. Inclusive, eles foram contra as medidas do governo durante a pandemia, né? Aliás, as faltas de medidas, né? Desde falta de incentivos no uso de máscaras, compra de vacinas. E há também o baixo clero, né, desse Centrão, que é constituído basicamente de lideranças regionais, locais, que fundamentam o fenômeno do mandonismo, e esses sim apoiam mais o bolsonarismo, de fato, né? Mas a gente não pode esquecer que uma parte desse Centrão tenderá também a apoiar, de alguma forma, o ex-presidente Lula. Então, é importante o eleitor ficar atento, porque seja lá qual for o vencedor, qual for a campanha eleitoral, o Centrão estará por aí, de fato, né? E isso é que chama mais atenção com a figura da candidatura do Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, querendo ou não, com a Lava Jato, ele combateu partidos e práticas, né, muito comuns desse Centrão, de corrupção. A falta de apoio do Centrão hoje à figura do Sérgio Moro se deve a isso. Exatamente porque ele foi digamos assim, uma espécie de inquisitor, né, do funcionamento dessa máquina patrimonialista, né, do Estado brasileiro. Professor Paulo Ramires, que o PSDB vem minguando desde o pleito de 2018, depois do desempenho pífio do ex-governador Geraldo Alckmin, isso é notório. E o partido prometeu se reorganizar para que em 2022 voltasse muito mais forte. E o que nós temos visto é que, a partir de uma prévia cheia de problemas, de um partido rachado, de um candidato que não decola, de ameaças de troca de candidato, o que a gente pode tirar do PSDB? Será um absoluto coadjuvante nesse processo, ao que tudo indica? Bom, o problema do PSDB é que ele começou esse cenário eleitoral para esse ano já perdendo, né? Houve uma grande confusão em relação às prévias do PSDB, o sistema deixou de funcionar, isso gerou dúvidas sobre a legitimidade do processo, mas o processo de decadência do PSDB, na verdade, nas eleições presidenciais, começa em 2014, quando Aécio Neves não aceita o resultado das eleições, né? Isso gerou por parte do eleitorado, uma parte, inclusive conservadora e que se considera de direito, um certo descrédito em relação ao PSDB. E também a imagem de um partido que não conseguiu vencer nas eleições anteriores, o PT. Isso foi fazendo com que muitos votos migrassem para o Bolsonaro. E agora, no atual cenário, o que acontece com o PSDB, né? A figura do João Dória não decolou como candidato. Hoje há um conflito interno do PSDB com o Eduardo Leite tentando angariar uma candidatura que poderia passar por cima da prévia que o PSDB fez ano passado. Então, o cenário do PSDB não é dos melhores, né? Ou seja, há conflitos internos e pode ser que João Dória saia prejudicado, né? Diante do fato de ontem, como nós vimos ontem, o Eduardo Leite abandonar ou renunciar ao mandato de governador do Rio Grande do Sul, o que já é um indício de que ele pretende dar voos altos e provavelmente queira sim ser candidato à presidência. Paulo Ramires, uma última da minha parte.
que impactos, porque provavelmente não será apenas um impacto, né? Você enxerga, tudo indica aí, provável parceria Lula-Alckmin, além daquela história de tentar vencer resistências ao PT no interior de São Paulo, dar sinais de moderação na candidatura do Lula, mas que impactos, consequências você imagina, inclusive para o próprio Alckmin, nessa parceria? Bom, o Lula fez uma aposta, eu diria, arriscada, primeiro porque a ideia de Lula é atrair um setor conservador que se considera, de alguma forma, uma direita moderada, e o Alckmin é uma figura que representa esse tipo de eleitor. Por isso, a aproximação entre Lula e Alckmin. No entanto, obviamente, isso tem um custo. Isso não vai permitir, por exemplo, que o PT faça políticas consideradas radicais por parte do eleitorado mais conservador. Por exemplo, reformas fiscais mais drásticas ou mesmo em torno de direitos trabalhistas. E, além disso, uma possibilidade de aumentar a intervenção do Estado em setores estratégicos, como energia, combustíveis, né, que é uma pauta que está agora pesando bastante. O fato é que o Lula, o que ele tentou fazer de fato foi produzir uma imagem que ele conseguiu construir em 2002, que era a imagem do Lula Paz e Amor. E agora a crítica que se faz a essa união é que ela de fato foi estabelecida com um propósito claro, que é evitar que Jair Bolsonaro seja reeleito. Então, membros do PSB, sobretudo Alckmin, né, no seu discurso de filiação ao PSB, o discurso era exatamente esse, que a luta já não é mais entre uma direita e esquerda moderadas, como nós vimos nos anos passados, mas é em defesa da democracia. Então esse vai ser o discurso dessa união entre Alckmin e Lula, de defesa das instituições democráticas, enxergando em Bolsonaro uma figura que poderia ameaçar a democracia. No entanto, o que se mostrou nos últimos 3 anos é que Bolsonaro, embora tenha ameaçado as nossas instituições democráticas, não teve força suficiente para almejar esse propósito, né? Transformando-se muitas vezes em motivo de piada. Paulo Ramires, professor cientista político da ESPM, que nos atendeu gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. Professor, um grande abraço, muito obrigado pela atenção conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço, boa semana a todos.